Pai incentiva a volta de Endrick ao Palmeiras. Vitor Roque é disputado por dois times da Premier League e Anderson Talisca quer voltar ao Brasil. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta do Mercado da Bola. Para você não perder nada que tá rolando em nenhum campeonato do mundo, baixe agora o aplicativo SofaScore. Lá você confere tudo sobre o mundo do futebol, quem fez o gol, quem deu a assistência, os resultados e muitas estatísticas. O link para download é totalmente gratuito. Depois você pode testar o aplicativo e ver tudo isso que eu tô falando só escaneando o QR Code aqui, ou depois preferir, quando acabar o vídeo, clica aqui no primeiro link que eu vou deixar na descrição. Vamos começar a edição dessa quarta do Mercado da Bola pelo futebol internacional. Vamos começar falando sobre um treinador que tem feito um baita trabalho nessa temporada, tem 100% de aproveitamento em 11 jogos e agora teve o seu contrato renovado. Estou falando do treinador belga Vincent Kompany, de 39 anos. Ele é um treinador que pode ser considerado jovem ainda. O Kompany, ele é treinador do Bayern de Munique e acabou de acertar a sua renovação contratual. Agora, o vínculo dele com o gigante da Baviera vai ter validade até 2029. Então, Kompany e Bayern estão trabalhando em um projeto de médio-longo prazo. Ele, nessa temporada, dirigiu o time alemão em 11 jogos. E desses 11, ganhou exatamente os 11, ganhou todos os jogos até o momento. Então, como ele também já tinha feito uma boa campanha na última temporada, voltando a vencer a Bundesliga, chegando nas fases finais da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique decidiu dar uma continuidade para o trabalho dele e também uma valorização salarial. E se eu te contar que o Chelsea está querendo contratar mais um atacante? Não é surpresa para ninguém que, a cada janela que passa, o Chelsea vai lá e contrata mais algum jogador jovem por um alto valor. Tem sido assim na cultura do clube atualmente. E agora, o jogador em quem eles estão de olho é no atacante espanhol Samu, que desde a última temporada tem vivido um baita momento com a camisa do Porto. Nessa temporada nova, já são 8 gols em 9 jogos, mostrando que segue com um faro de gol extremamente apurado. Foi publicado pelo portal espanhol Fichajes que o Chelsea tem interesse na contratação do Samu, o enxergam como um jogador promissor, afinal tem só 21 anos, já tem convocação para a seleção principal da Espanha. E por ele, o time londrino está disposto a oferecer 100 milhões de euros. E é aquela velha história que eu já falei em vários outros vídeos de Mercado da Bola. Os times portugueses são muito inteligentes nesse sentido de venda. Então eles não pagaram nem perto disso no Samu e agora olhem a baita grana que podem fazer com ele. Quero falar agora de um jogador de destaque do Liverpool, simplesmente o camisa 10 do Liverpool, que está no radar do Real Madrid para a temporada que vem. Foi publicado pelo portal IndieKaila que o Real Madrid quer a contratação do argentino Alexis McAllister, que é meio-campo do Liverpool e também peça fundamental do meio-campo da seleção da Argentina. Segundo o portal IndieKaila, o Real Madrid já tem acompanhado os passos de McAllister há um tempo, mas agora o interesse nele foi intensificado com a chegada do treinador Xabi Alonso ao comando do clube. Então o Real tem se movimentado nos bastidores para tentar fazer uma proposta pelo McAllister em 2026. A ideia é tentar contratá-lo mesmo ao final da temporada. Ele tem 26 anos e hoje está sob contrato no Liverpool até 2028. Em 10 jogos na temporada, ainda não marcou seu primeiro gol, mas já deu uma assistência. Com tantos meio-campistas qualificados no Real Madrid, será que o McAllister jogaria na vaga de quem se ele fosse contratado? Jogaria na vaga do Tchouaméni? Jogaria na vaga do Valverde? Na vaga do Bellingham? Qual que é a sua leitura sobre isso? E tem jogador querendo voltar para o futebol brasileiro. Depois de 11 anos no exterior, com ótima média de gols por Guangzhou Evergrande na China, Al Nassr na Arábia Saudita e agora Fenerbahçe na Turquia, Anderson Talisca quer voltar para o futebol brasileiro em 2026. A informação foi divulgada pela ESPN. Talisca está com 31 anos e hoje está no Fenerbahçe. Tem contrato até a metade do ano que vem, então já é a sua última temporada. Só que ele quer sair já no começo do ano, porque hoje ele não está satisfeito mais no clube turco.
Primeiro ponto, ele entende que o seu jogo não está encaixando no time. Segundo ponto, ele ficou chateado com o fato de o Fenerbahçe ter demitido o treinador José Mourinho, que foi justamente quem tinha pedido pela contratação do Talisca. Então ele entende que depois de 11 anos jogando no exterior, chegou o momento de voltar ao Brasil. E dois clubes são considerados os favoritos pela sua contratação. O primeiro que vocês já devem imaginar é o Bahia. O Bahia é o clube que revelou o Talisca. Foi o clube que o projetou para o futebol e que hoje tem ótima condição financeira para buscar pela sua contratação, já que eles contam com o apoio do Grupo City. Além do Bahia, outro time considerado um dos favoritos é o Corinthians, que apesar de hoje estar com o transfer ban sem poder contratar, é o time que o Talisca já revelou que é o seu clube de coração, seu time de infância. Nessa temporada pelo Fenerbahçe, ele acumula 4 gols e 1 assistência em 13 jogos. É um ótimo jogador, pode fazer várias funções do meio para frente, e não é à toa que é um jogador que muitos consideram um injustiçado quando o assunto é seleção brasileira. Para mim, tem vaga em qualquer time do Brasil. Vamos agora ao Rio de Janeiro para falarmos sobre o Vasco, porque o jornalista Vene Casagrande divulgou que o Vasco já sabe quanto terá que pagar se quiser ficar com 3 jogadores que hoje estão emprestados ao clube. Esses jogadores são os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta, além do atacante Andrés Gomes. Robert Renan está no Vasco emprestado pelo Zenit da Rússia. Carlos Cuesta está no Vasco emprestado pelo Galatasaray da Turquia, enquanto Andrés Gomes está no Vasco emprestado pelo Rennes da França. De acordo então com o Vene Casagrande, se quiser ficar com o Robert Renan ao final do empréstimo, o Vasco vai ter que pagar 50 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos econômicos dele. No caso do Cuesta, o Vasco teria que pagar 36 milhões de reais e aí ficaria com 100% do passe dele. Já no caso do Andrés Gomes, o valor é de 31 milhões de reais por 70% do passe. Agora vamos ver se o Cruz Maltino vai querer ficar com algum desses 3. Indo para São Paulo, agora vamos falar sobre o futuro de Vitor Roque. O atacante de 20 anos está vivendo uma baita sequência com a camisa do Palmeiras. Basicamente, nos últimos 14, 15 jogos, ele tem uma média de praticamente 1 gol por partida. Tá voando, marcou mesmo na derrota do Palmeiras contra o Flamengo no final de semana. E agora a Europa volta a bater na porta do Tigrinho. Foi publicado pela jornalista Raíssa Simplício que 2 times da Inglaterra, 2 importantes times de Londres, estão monitorando a situação do Vitor Roque e já fizeram até consultas informais ao staff do jogador. Esses times foram o Chelsea e o Tottenham. Então, ambos estão de olho no bom rendimento dele no Palmeiras e cogitam fazer proposta por ele para 2026. Apesar de agora esse assédio europeu estar voltando a aparecer pro Vitor Roque, o Palmeiras não tem a menor intenção em negociá-lo, afinal pagaram 25 milhões de euros nele e agora que ele está começando a render frutos para o time, e o próprio Vitor Roque tem a consciência de que pode brigar por uma vaga na seleção brasileira ficando no Palmeiras. Sair nesse momento para de novo ter uma adaptação na Europa não está dentro dos seus planos. Em 46 jogos pelo Verdão, são 17 gols até o momento, além de 4 assistências. Eu também compartilho dessa mesma opinião, acho que ele tem mais chance de brigar por uma vaga na seleção no Palmeiras do que jogando no Chelsea ou no Tottenham. Até porque se ele vai para um desses times no meio da temporada, ele chegaria como um jogador para brigar por espaço, para ter que mostrar o seu valor, enquanto as peças que estão por lá já estão estabilizadas. Principalmente se tratando do Chelsea. É um time que a cada janela contrata mais jogadores, empilha muitos deles e tem jogador que acaba nem sendo aproveitado. E agora, para encerrar, vamos falar sobre o Endrick mais uma vez. Só que agora, não é notícia de nenhum jornal, não é informação de nenhum jornalista, e sim algo que foi escrito, foi publicado pelo próprio pai do Endrick. Ontem saiu no jornalista Fabrício Romano, que é muito conceituado no mercado de transferências, que em janeiro o Endrick deveria deixar o Real Madrid. Ele não tem sido aproveitado nessa temporada, não jogou nenhum jogo com o Xabi Alonso, e ele quer ter minutagem, quer ter espaço em algum time para que ele possa jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Ele quer estar com visibilidade para voltar a ser convocado. Então essa informação foi divulgada pelo Fabrício Romano, de que o Real Madrid também está interessado em que o Endrick possa ir para um clube onde ele vai jogar mais. E aí vários times têm surgido como oportunidades.
Olympique de Marselha na França, Leipzig na Alemanha. Mas e se eu te contar que o pai do Endrick é favorável a uma volta ao Palmeiras? Pois é, desde que essa informação do Fabrício Romano foi divulgada, ela foi repercutida no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. E aí apareceu o influenciador palmeirense Gabriel Amorim, que tem o podcast Pode Porco, e publicou nas redes sociais, então, fez um vídeo dizendo que o Endrick tinha a possibilidade de sair do Real Madrid, mas que dificilmente voltaria ao Brasil, porque tem bastante mercado na Europa. E eu tô colocando agora aqui na tela para vocês verem o comentário que o pai do Endrick fez, o Douglas Souza, nessa mesma publicação. Ele escreveu: Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto. Ou seja, ele incentiva que o filho volte ao Palmeiras, que é o clube que o revelou, e onde ele sabe que ele teria muito mais oportunidade de se adaptar rápido e conseguir mostrar resultado. Resta saber se o Palmeiras teria interesse em uma volta do Endrick. Não falando em termos de qualidade, porque em qualidade todo mundo sabe que o Endrick seria bem-vindo em qualquer time do Brasil. Mas digo por uma questão de planejamento mesmo. Porque o Endrick ele só quer um time para ser emprestado pensando na Copa. Então seria um empréstimo de apenas 6 meses. E o Palmeiras hoje tem Vitor Roque muito bem, Flaco Lopes muito bem, Paulinho voltando de lesão para 2026. Será que compensa você, de repente, arrumar uma briga dentro do elenco para trazer um jogador que vai jogar só 6 meses? Nem vai estar no clube para as fases importantes de repente, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai jogar até o final mesmo, apenas o estadual. Então acho difícil o Palmeiras fazer hoje esse movimento. Mas o pai do Endrick gostaria que o clube apresentasse uma proposta e um projeto. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!